Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta quarta, da 30ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 9, que diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é que é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento, que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas, para educá-los, recorrei à disciplina e os conselhos que vêm do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo com respeito e tremor, de coração sincero, como a Cristo. Não para servir aos olhos, como quem busca agradar aos homens, mas como escravos de Cristo, que se apressam em fazer a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como se estivesseis servindo ao Senhor, e não a homens. Vós o sabeis, o bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, ele tornará a recebê-lo do Senhor. E vós, senhores, fazeis o mesmo para com os escravos. Deixai de lado a ameaça, vós sabeis que o Senhor deles e vosso está nos céus, e diante dele não há acepção de pessoas. Amados irmãos e irmãs, estamos na esteira daquilo que era conversado na primeira leitura de ontem. Lá, nós vimos o próprio Paulo fazendo orientações acerca da questão matrimonial, da relação marido com mulher, mulher com marido. Agora, nesta leitura, nós vemos a realidade filhos para com os pais e depois escravos para com o Senhor. Já comentei ontem, preciso retomar esse tópico, que na verdade Paulo não está cobertando aqui questões de escravidão. Naquele tempo, não se tinha a compreensão de hoje que a escravidão é algo completamente incoerente com o Evangelho. Mas vamos lá aprofundar então as ideias que estão aqui, né? Mas antes, só um comentário importante. Você que se tornar membro aqui do canal, tá bom? Escolhendo a opção discipulado por R$ 25 ao mês, você vai ter acesso a 55 vídeos que já estão postados para os membros, que é o estudo do credo completo, do início ao final. Então confira aí, veja se vale a pena para você, assim também você acaba me ajudando na evangelização aqui. Mas vamos lá, voltando. A primeira coisa que Paulo vai fazer é sobre filhos para com os pais. Ele vai fazer isso do versículo 1 até o 4. Então Paulo está querendo mostrar que até mesmo a obediência dos filhos para com os pais precisa ser uma obediência cristianizada. Ou seja, eu faço porque Deus quer, né? Eu faço de modo similar à obediência de Jesus. Ele também deseja dar orientações dos pais para com os filhos, porque muitas vezes, e até hoje, nós vemos uma educação dos pais para com os filhos baseada no medo. E aqui o próprio Paulo vai dizer que não é para revoltar os filhos contra vós, porque tem pai que é assim, né? Quer educar o filho de tal forma que gera revolta. Gera um filho que no futuro ele vai agir com os filhos dele da mesma forma. Então, na verdade, o próprio Paulo vai dizer, pais, educá-los, eduque-os, recorrendo à disciplina e aos conselhos que vêm de Deus. Então, toda a nossa vida, as nossas atitudes precisam ser pautadas em coisas que vêm do próprio Deus. Isso é importante. Eu vou até dar um parêntese para vocês aqui, abrindo um parêntese. Às vezes a gente não se questiona muito isso, mas uma das métricas que nós deveríamos usar na nossa vida é sempre perguntar o que Deus faria em meu lugar. Se você como mãe não sabe ser uma mãe ainda, porque é mãe de primeira viagem, ou porque o mundo mudou e está tudo mais difícil. Se você como pai não sabe ser um pai de verdade, porque o mundo também mudou, enfim. Se pergunte, o que Deus faria em meu lugar? E para responder isso, antes de você criar muita abobrinha na sua cabeça, olhe para a forma como Deus guiou o seu povo. Olhe para a forma como Deus estava junto aos seus. Deus sempre caminhava junto com os seus. Ao ponto de que, no final dos tempos, ele enviou o seu único filho para sentir a dor do seu povo e elevá-los a ele. A gente tem que sempre se questionar. Como Deus agia com os seus, eu vou imitar. Mas depois, Paulo, ainda nesse texto, ele faz uma regulamentação da visão de escravo e patrão. A primeira coisa que ele faz com os patrões é magnífica, no último versículo. Ele vai dizer que os patrões não devem tratar os seus escravos com ameaças, porque lembrem-se que Deus não faz acepção de pessoas. Isso vale para aquele que é dono de alguma coisa, que tem funcionários, nada de tratar com ameaças. Mas para os escravos acontece algo interessante. Os escravos obedeciam porque eram escravos e pronto, porque a sociedade impunha isso. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, já que vocês são escravos,
Já que não tem como tirar vocês da escravidão, já que a realidade de vocês já é difícil, mas vocês já estão aí, pronto, façam o seguinte: santifiquem diante desta realidade. Se santifiquem, ou seja, façam por amor. Façam entregando tudo a Jesus e vocês vão receber a recompensa. Pensando nisso, é muito similar, por exemplo, a hoje. Quantos de nós estamos diante de uma doença? Nós não podemos obrar um milagre. Mas aí eu ofereço os sofrimentos daquela minha doença a Deus. Talvez o meu trabalho é muito exaustivo, mas eu, como pai de família, tenho filhos para manter e eu preciso dar um gás a mais. Então eu ofereço o meu cansaço, as minhas dificuldades, todas diante de Deus. É similar a isso que Paulo quis fazer com os escravos. E a mesma coisa nós também devemos aplicar em nossas vidas. Eu, como fiel leigo, imagino que muitos de vocês que me acompanham também são leigos, precisamos ofertar toda a nossa vida, oferecendo ela a Deus. Façamos isso nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho para a reflexão do Evangelho desta quarta-feira. Até lá!